o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou. Olá, boa noite. Uma infância perdida, uma adolescência transformada, um ciclo interrompido. A gravidez na adolescência e sem planejamento muda radicalmente a vida da futura mãe. Mesmo não estando preparada psicologicamente e muitas vezes fisicamente, a menina passa a conviver com uma realidade que transforma não só a vida dela, mas também a da família. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil possui a maior taxa de mães com até 18 anos de idade da América Latina. Em Goiás, por dia, cerca de 40 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos se tornam mães. Em Goiânia, os números são de 6 partos diários. Esses índices são tão preocupantes que especialistas têm reforçado a importância de se debater a prevenção, educação sexual e as consequências de uma gravidez precoce. Este mês, o Ministério da Saúde lançou a campanha Tudo Tem Seu Tempo. Adolescência primeiro, gravidez depois. Mesmo gerando críticas por meio de segmentos da sociedade, entidades e até autoridades, em uma questão, todos estão de acordo. É preciso incluir este público nas políticas de saúde pública, especialmente aquelas voltadas para a saúde sexual e reprodutiva. Mas quais os reflexos da vida de uma criança ou adolescente que se torna mãe antes da hora? Proibir ou educar? Qual a melhor alternativa? Este é o assunto desta noite do Todas as Coisas que está começando. Camila. Boa noite, Suzete. Boa noite para você que está ligadinho aqui com a gente. Para falar sobre esse tema, a gente convidou aqui a Tatiane Helrigli Silva, que é Relações Públicas e Funcionária Pública. Obrigada pela sua presença, Tati. Obrigada. A gente também está aqui com a Fernanda Ramos Parreira, que é coordenadora de ciclos da Secretaria Estadual de Saúde. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. E aqui ao meu lado está a médica e ginecologista Alessandra Arantes. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês pelo convite. E você aí de casa pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp 3201-7704. A gente também está ao vivo pelo Facebook. Eu vou começar pedindo para a Tatiana contar para a gente a sua história. Você foi mãe com quantos anos, Tati? Eu fui mãe com 18 anos. Minha filha agora já tem 23 anos. Fui mãe numa fase que estava estudando para o vestibular. Na época não tinha ENEM, né? E foi bem complexo. Não foi uma gravidez planejada? Não foi uma gravidez planejada. Não era algo que eu esperava naquela fase da minha vida. Meu intuito era realmente entrar para a faculdade, estudar, me formar e depois pensar nisso em algum outro momento da minha vida, não aquele. Mas aconteceu e deu uma reviravolta, né? E você teve que parar de estudar? Tive que parar de estudar, tive que interromper meus estudos por quase 2 anos. Aí eu tive que adiar o projeto de entrar na faculdade mesmo. Tá certo. Quando a gente fala em gravidez na adolescência, a gente, como foi citado até na abertura do programa, a gente pensa na transformação, na mudança que isso causa na vida da menina, da adolescente, da mulher. E no máximo a família, como eu coloquei, mas isso tem um aspecto que também envolve toda a sociedade, não é isso? Por isso a preocupação em desenvolver políticas de saúde pública que ataquem essa questão no sentido de conscientizar e mostrar a importância de uma prevenção ou de se conhecer sobre o assunto, não é isso? Exatamente. É importante a gente destacar que a fase da adolescência ela é uma fase de transição. Estou saindo da infância e vou para a fase adulta. Então, ela passa por muitas mudanças. Mudanças fisiológicas, mudanças psicológicas, cognitivas, afetivas. É um momento de descobrimento da sua sexualidade. Então, todo esse universo, ele pode colocar esse adolescente em maior vulnerabilidade se ele não receber informações de qualidade, ele não ter conhecimento dos métodos contraceptivos, né, dos serviços que estão disponíveis.
Então, de políticas, nós temos muitas políticas, mas precisa que esse adolescente tenha conhecimento, né? A nível nacional, nós temos as diretrizes nacionais de atenção integral à saúde do adolescente e jovens. E dentre os eixos de trabalho, né, são 3 eixos: atenção ao crescimento e desenvolvimento desse adolescente. O segundo eixo é a atenção à saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, é importante que a gente realmente torne concreto essas políticas e dentro da Secretaria de Saúde, junto com as secretarias municipais e o Ministério da Saúde, essa preocupação ela se faz exatamente pelas estratégias que são criadas, pelos programas e as ações que são desenvolvidas. Então, é importante realmente a gente fortalecer essa rede de apoio, que não é só da família, essa responsabilidade. A rede de apoio, ela tem que contar com a família, a comunidade, a escola e a saúde. Isso é importante. Doutora Alessandra, quais são os riscos de uma gravidez? Quando a gente citou dados aqui de meninas de 10 anos que têm filhos. Até os 18 anos, quais são os riscos físicos para uma menina que engravida? A epidemiologia dessa gestação e desse parto determina maiores fatores de risco. As complicações obstétricas são mais comuns, as complicações hipertensivas, as complicações do parto, sangramento, as hemorragias, né, complicando inclusive a vida, as lesões de trajeto de parto, as complicações sobre a saúde do bebê, né, assim, questões de crescimento desse bebê. Então, fisicamente, todas as complicações obstétricas nessa fase têm uma incidência maior, né? Fora as complicações obstétricas, que também tem a ver com a saúde, vem toda essa questão da emocionalidade, né? Assim, a fragilidade fica muito evidente, tanto da mãe quanto do filho. Então, as complicações em termos de saúde são em todas as vias, né? Fisicamente, a gente vê essas que a gente conseguiu falar aqui. Tudo é mais complicado, incidentemente, maior número na adolescência, né? Desses eventos do parto. A gente fala em consequência, assim, né? Questão física, mas emocional também. Sim, tem todo e que tem tudo a ver com a saúde, né? Então, ela também fica muito lesada no sentido geral, olhando as restrições. Você perdeu anos, mas a gente tinha comentado antes que às vezes elas não conseguem voltar para cumprir um projeto escolar básico, e aí aquele ciclo de complicações da vida mesmo, não conseguindo estudar, elas não conseguem um trabalho que melhor remunere, não conseguindo um trabalho que melhor remunere, ela fica na necessidade de sempre alguém estar amparando, e aí o leque abre de problemas, né? O médico Drauzio Varela colocou numa entrevista que ele deu no Roda Viva, da TV Cultura, acho que na última semana, que as campanhas, de uma certa forma, elas deixam a desejar, porque o enfoque delas é só para a mulher. Eles esquecem muitas vezes o homem. Você acha que é realmente uma abordagem que poderia ser diferente? Isso já está sendo colocado até pelo Ministério da Saúde, porque desde 2009 foi criada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, exatamente porque viu uma lacuna de que o homem não acessava os serviços de saúde, tanto por uma questão de crenças, né, de preconceitos que a sociedade tem de que o homem não adoece, que serviço de saúde é um espaço para as mulheres, né? Então, isso foi uma forma da gente atrair esses homens. Mas o fundamental é a gente discutir também essa temática da gravidez na adolescência com os adolescentes também, com os meninos. Por quê? Ele também vai sofrer impactos em relação à sua vida, em relação ao seu futuro, seus objetivos de vida. Então, é importante ele entender a responsabilidade de uma paternidade precoce. Isso, os impactos disso na vida dele. Então, é importante, sim, trazer para o debate os adolescentes. Se a gente pega dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2015, lá em relação ao eixo de saúde sexual e saúde reprodutiva, mostram que nós, né, enquanto profissionais de saúde e os profissionais da educação, a gente aborda muito mais essas temáticas com as meninas, a pesquisa apresenta isso, e muito menos com os meninos. Então, eles acabam não tendo informação como usar de forma correta o preservativo, então acabam fazendo o uso incorreto. Vou usar 2 preservativos, porque previne mais. Não, pelo contrário, né, coloca mais em risco. Tem casos que a gente já ouviu de um adolescente, ele utilizar o preservativo, depois ele vai ter a segunda relação sexual com a sua companheira, ele vai e lava o preservativo achando que isso vai resolver. Então, a forma inadequada do uso do preservativo por falta de informação. E de onde que vem essas informações? Essas pessoas são nutridas, vamos dizer assim, informações de onde? Porque eu penso assim, que na minha época escolar,
a gente não tinha contato com essa educação sexual na escola. Era aquela questão de partes do corpo humano, mas quem me instruiu foram meus pais. E assim, por uma decisão deles também, que eu acho que hoje ainda existe um tabu, né, do pai falar o que é para o filho, principalmente adolescente. De onde que essa pessoa pode ser munida de informações, além de campanhas também, né? Olha, a escola hoje é muito importante, né? Já diferente do que você cita, esse assunto é muito discutido, né? Assim, sempre a gente vê, eles trazem informações, quantificam os métodos, essa internalização da informação que ainda não tem a maturidade, né? Então, hoje a escola ajuda demais. Os amigos sempre conversam, adolescentes, os grupos, isso é uma característica da emocionalidade deles, eles são muito fortes com os grupos, então, entre eles trocam informações, então, eu atendo meninas e falo, olha, você vai levar muita informação para o seu namorado, porque ainda tem essa coisa latina de o homem saber tudo e se ele faz alguma pergunta, se ele não sabe usar camisinha, que feiura, vou dar trabalho, não posso falar isso. Então, assim, os grupos são importantes, as escolas, mas a família, né? A Tatiana mesmo falou que, olha, eu senti muita falta na minha época de um acesso maior de informações com a minha mãe, porque são crianças, eles estão nessa transição entre a infância e a idade adulta, e os pais são muito importantes, né? Quando não tem essa força de influenciar na formação, né? Então, na ausência, na presença, os pais são importantes. Tatiana, a sua história me influenciou a forma como você criou seus filhos quando eles estavam na adolescência em relação a este assunto? Totalmente, porque assim, quando eu era adolescente, eu lembro que até a minha primeira menstruação foi um tabu para mim. Eu não tinha informação nenhuma e não há nada de lugar nenhum, nem na escola, nem na minha família. E tipo, uma pessoa assustada, né? Fiquei parecendo um animal assustado. E assim, na época a gente não tinha tanto acesso à internet, nem nada, e uma vergonha total de todas as mudanças que estavam acontecendo no meu corpo. E tanto que, assim, eu tenho muitas amigas, tanto que isso foi geral, que eu tenho muitas amigas que foram mães exatamente na mesma época que eu fui mãe. Eu tenho uma amiga que hoje é avó. Repetiu. Ela já é avó. E aí, com os meus filhos, eu realmente quis quebrar esse ciclo, porque com mais maturidade eu vi que era um ciclo. Que minha mãe não fez isso não porque ela não quis, mas porque ela aprendeu assim, e eu não podia repetir a mesma história, né? Então, desde que meus filhos eram bem pequenos, eu conversava com eles sobre sexualidade, sobre a naturalidade das mudanças do corpo, porque eu sempre achei que tudo era encarado com muito tabu, que sentir desejo era errado, que toda essa mudança era errada, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E não, tudo é muito normal, tem que ser encarado com naturalidade. E se a gente não encarar com naturalidade, eu acho que as crianças e os adolescentes vão crescer achando que eles não estão passando por um processo natural de todo ser humano, né? Tão natural quanto dormir, comer e todas as outras coisas físicas, né? Fisiológicas que a gente tem. E eu fico pensando assim, esses números eu achei assustadores, quando a gente fala na gravidez precoce. E você colocou, Fernanda, que existem muitas campanhas, as campanhas são feitas há muito tempo. Eu quero saber o seguinte, o que acontece? As campanhas estão dando um enfoque errado, as campanhas não são suficientes, essa educação precisa vir de casa, já que quando a gente percebe, eu não tenho uma pesquisa sobre isso, talvez vocês possam até dizer, quando você percebe uma participação maior da família com esse tema, se tem menos casos de gravidez precoce ou gravidez não planejada. Nós vamos tentar responder esses dois temas daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. Você pode participar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp que está aí na tela. E é esse aí mesmo, 3201-7704. E no final do dia é só a tua voz que vai...